React do capítulo 1182 de One Piece, dessa vez com nenhuma pompa, porque eu estou gripada, fiquei alguns dias off, mas não podia deixar de fazer esse react, porque eu estou super ansiosa para ler o capítulo, então vamos lá. O título do capítulo é Zaza, e na capa nós temos o Fujitora comendo uma tigela de udon preparada cuidadosamente por uma raposa e um guaxinim. O Oda sempre entrega capas fofinhas, e essa é igualmente fofinha. O Fujitora tá com a cara bem engraçada. Como em todos os capítulos de Elbaf, eu vou pedir desculpa pela pronúncia, eu não sei como se pronunciam os nomes, mas espero que vocês entendam. Primeiro quadro a gente já tem um dizer, né? Imu foi atingido pelo Thorheim de Loki, mas... E temos um ponto de interrogação. Loki fala: eu ainda sinto a presença dele. Eu estou muito grande para manter ele em vista corretamente. Porque ele tá na forma de dragão, né? E aí a gente tem o Imu grudado na árvore, falando Nidhogg, ou enfim, não sei a pronúncia. E pensar que nós nos encontraríamos novamente neste mundo traidor, diz o Imu enquanto tosse. Então, assim, eu acho que essa tosse aí mostra um estado de saúde que não é 100%, seja pelo ataque do Loki ou por uma questão anterior à luta. Existe uma ênfase para a tosse do Imu, eu acho isso importante de notar. E Imu fala neve, claro. Relâmpagos vêm da colisão do gelo. Juntos, tua sinergia é excepcional. E Imu continua: Ragnir, estás da mesma forma como me lembro de ti, aguardando este tempo todo por um novo mestre. Que nostálgico. E o Ragnir, que é o esquilo martelo, não pareceu muito feliz com essa fala do Imu. Tá brabo, tá com a sobrancelhinha franzida assim. Ao que tudo indica, o esquilo tem bife com o Imu porque já atacou ele, e é engraçadinho porque o esquilo é bonitinho e os balões de fala dele são um squeak. Enquanto o Loki gigantesco fala: certo, vamos lá. E eles atacam Imu juntos. Ragna Flechas Quíntuplas seria o nome desse ataque, pelo que eu entendi. Imu tá todo trabalhado nos anjos, na minha opinião. Ele tá com aquela estética do anjo biblicamente correto, sabe? Porque o poder dele, ele tem vários olhinhos. E eu sei que provavelmente é o olho que a gente vê em Imu, né? Aqueles dois olhinhos são réplicas desses olhos, mas por estarem em um círculo, me lembra muito uma coisa angelical, de anjo mesmo. E ele tem asas também, né? O Imu fala que o nome de uma divindade asteca, segundo o tradutor, eu não vou ter nem a pretensão de ler esse nome. Vou assim, é Tzitzimityu, será que é isso? Depois que eu falo coisas que eu não tenho certeza da pronúncia aqui, eu sempre fico um pouco de vergonha. Mas o fato é que Imu fala Nova Eclipse e faz um ataque ali com bichinhos que parecem mini demoninhos. Eu acredito que esses bichinhos explodem. Eles explodem porque a gente tem um batendo na asa do Loki e explodindo. A gente tem a Bonnie espiando atrás de uma árvore e a Vegapunk restante falando: Bonnie, volte aqui. E ela diz: não é como se eu fosse lá lutar, não contra aquele cara. E elas conversam ali sobre quem ele é, então acho que esses quadros aí mostram que dá pra ver que Mu é uma pessoa absurdamente assustadora, assim, pela presença, pelo que eles conseguem sentir na atmosfera, talvez o hack. Enfim, nós temos o Sanji atirado no chão, lembrem que ele foi derrotado ali por Imu. E a Vegapunk fala: ele claramente supera todos os Cavaleiros de Deus daqui, mas ele não é um dos 5 anciões. Imagino que seja natural para uma vasta organização de 8 séculos ter algumas partes obscuras nessa história de luta por poder. Reforçando que Mu realmente era uma figura que ninguém conhecia, até então se achava que os 5 anciões eram os maiorais, os chefes de tudo. Nisso nós temos o Sanji se levantando e voltando pra luta. E a gente tem um mini flashbackzinho ali do Killian falando: ah, Sanji, acho que eu não preciso acabar com você de verdade, você nem devia estar respirando. E o Sanji perguntando pra onde ele tá indo, e o Killian responde: eu tô indo cumprir minha missão, não percebe? Meu poder está transbordando agora. Isso após Imu dar aquela reforçada nos poderes do Killian.
Daí o Sanji se dá conta que o Killingham não desistiu de raptar as crianças. Nossa, a gente tem um painel muito legal do Sanji falando: não podemos deixar que os esforços de todos tenham sido em vão. O Sop e o Luffy adoram esse país e é o meu objetivo proteger o Baf. Ah, eu gosto muito do Sanji, gosto quando ele tem essas... Quando ele se levanta pelos outros, eu acho ele um personagem muito nobre, eu acho que isso engrandece muito ele, né? Já que o Sanji é aquele personagem que, por vezes, perde um pouco da credibilidade com tanto de piada de ser mulherengo. Então eu gosto quando isso acontece, assim. Lembra a essência do Sanji. Ele é essa pessoa que protege os outros desde sempre. Todo esse meu discurso pro próximo quadro ser ele falando: é a Ilha das Beldades Gigantes. Tá bom, Sanji, tá bom. E temos a Biblioteca da Coruja, que já não aparece faz um tempinho. Temos um balão de fala que diz: e pensar que essa porta dos fundos leva a uma passagem subterrânea. Essa sala escondida é inacreditável. Olha, o Sal e a Robin conversando com a coruja. Você salvou os livros do fogo e os trouxe aqui, Biblo. Biblo é o nome da coruja? Eu não lembrava. Essa coruja tem cara de velha. E a Robin fala: muito obrigada, eu achei que tudo havia sido reduzido a cinzas. Lembrando que o Baf está com os livros de Ohara, né? E o Sal disse: eu também estou agradecido, mas estou começando a perceber você é mais misteriosa do que imaginava, Biblo, falando da coruja. E a coruja tá só olhando de cantinho, assim. Mudando de localização, próximo à Vila do Oeste, Porto da Nuvem Marinha. A gente tem o Somers. E aí ele fala: aqui é o Somers. Não, espera, aqui é o Super Somers. Porque foi tunado aí pelo Imu. E aí ele diz: eu encontrei um navio gigante, tragam os pirralhos aqui em 5 minutos, através do Dendemushi, né? E eu acho que é o navio do Harudin esse aqui. Voltando para a vila onde está o Chopper e a Gerd, seja lá como vocês pronunciam o nome dela, a gente tem ela com os dedinhos enfaixados, lembra que o Imu cortou os dedos dela? E o Chopper tá cuidando dela, ele diz: ah, foi um corte limpo, então o tratamento pode recuperar seus dedos, mas vai levar alguns meses para curar completamente. Lembrando que dedos podem ser postos no lugar, né? Caso sejam recuperados, caso vocês cortarem seus dedos, peguem eles e levem para o pronto-socorro, que é possível costurar de volta. E a Gerd é médica, então ela fala: obrigada, Chopper, me sinto tão inútil, eu que deveria estar curando todos. E ele fala: não tenho o que fazer, não se culpe por isso. É engraçado porque ela é muito grande e ele é muito pequenininho. E, de certa forma, é fofo. Nós temos um quadro onde eu acredito que seja o filho do Gaban. Fala: obrigada, Dr. Chopper. Você salvou nossas mães. Enfim, é uma cena ali onde a gente tem os gigantes da tripulação do Harudin e o Harudin está deitado no chão. A gente tem o gigante esquisito, que é quem tá tendo destaque no anime agora por prender os Straw Hats lá naquele reino de bloquinhos que ele fez, falando pra Gerd, tipo: meu Deus, seus dedos foram cortados, se você precisar eu te dou os meus. E ela: tá, tô bem, tô bem. Aí ele diz que fria, e mesmo suas ofensas são algo que eu aprecio em momentos como esse. Mandou o Sanji aqui, né? E logo após disso a gente tem uma cena fofinha, inclusive a Gerd fala, o nome dele é Rodo, e ela diz pra ele: eu tenho que admitir, arriscar sua vida para salvar seu irmão Bjorn, você conquistou meu respeito, Rodo. E ele fica gag dela gag, ele fica embasbacado. A gente tem a cena dele caindo pra trás e a Gerd fala: não se anime muito, Rodo, suas feridas vão se abrir. E ele diz: eu estou apaixonado pela Gerd. É uma cena engraçadinha. Na próxima página nós temos o grupo do Zoro. É o Goldberg correndo com o Zoro no ombro. Ele até pede desculpa ali, mas o Goldberg fala: tá tudo bem, eu sou o único membro dos Piratas Gigantes que não sofreu muitos danos nessa batalha. Então ele tá acompanhando o Zoro, né? Apesar disso, essa crise é terrível para o Baf. Somos sortudos de termos vocês para lutar ao nosso lado. E aí eles seguem conversando. Não se preocupa, o lema do nosso capitão é basicamente: o país do meu amigo é meu país. Não me admira o Harudin segui-lo. A gente tem aqui uma cena mais explicativa do Zoro, onde ele fala: mas o que são essas chamas negras? Elas se transformaram em munição e explosivos, e aqueles cavaleiros que derrotamos parecem ter se recuperado. Se não resolvermos isso logo, a coisa vai ficar feia. Então o Zoro vem aqui confirmando, né, as coisas que a gente viu anteriormente, principalmente sobre
a questão da munição e dos explosivos do Imu. Agora, de volta no porto, a gente tem um diálogo entre Somers e Killingham, onde Killingham fala: eu fiz aquilo, ponto de exclamação, eu invoquei algo insano. Ao que o Somers responde: Killingham, não me diga, com reticências. E o Killingham parece bem apavorado, assim, e fala: receio que sim, eu acabei invocando o que mais tenho medo e me deixei levar. Somers responde: seu imbecil, aquela coisa é terrível para todos nós, me diga que pode controlar aquilo. Será que o Killingham invocou, hein? Killingham diz: bom, por ser um pesadelo, acho que sim. Ah, é um daqueles sonhos que ele traz. Bem, o que está feito, está feito. Só se apresse. Estamos sem tempo e cadê a Gunko? Killingham responde: eu vi ela no caminho pra cá, ela parecia morta. Somers fala: o quê? Tá, tanto faz. O corpo do Todo-Poderoso não deveria estar nesse mundo, isso é fato, mas nossa principal força de combate e nosso alvo estão tudo aqui. Não podemos desapontar o Todo-Poderoso, devemos atender às expectativas, Killingham. O que será que o Killingham invocou, hein? Na Vila Oeste, que é onde está o Chopper, começou a cair um temporal, uma chuva danada. Todo mundo perguntando o que está acontecendo, a água vai acabar inundando tudo, não deixem os feridos se molharem. E a gente tem um quadro do Killingham falando: vai, capture aqueles pirralhos. E o próximo quadro me demorou um pouco de tempo aqui para compreender. Me parece que as crianças são pegas por uma mão gigante, só que a mão é formada por água. E o Killingham fala: para aqueles que nasceram acima das nuvens, a ideia de ter água caindo do céu é tenebrosa. Sempre ouvimos histórias, não só sobre o clã de ou Nika, mas também sobre o monstro conhecido como Deus da Chuva, o monstro que destrói todos do mundo inferior com águas pesadas. Ué, isso aqui é novidade. Essa lore é novidade, eu não me lembro de um Deus da Chuva. Meu Deus! Killingham diz: ele aparece com o ritmo da dança da chuva. Uau, Zaza, isso sim é assustador. E a gente tem uma pessoa gigante feita de água. Me parece que ela tem 4 braços, está inundando Elbaf, pegando as crianças com as mãos. Me parece ser uma mulher. Tem um chapeuzinho oriental, assim, tem uma franjinha, o rosto é coberto. Me parece ser uma mulher. Ó, Deus da Chuva. O que eu mais tenho medo, Deus da Chuva, Zaza, pesadelo. Ah, então foi isso que o Killingham invocou. O Killingham avisa: estou levando eles agora, se prepare, Somers. Podemos içar velas a qualquer momento, responde o Somers. Então, agora a gente tem de volta a ameaça das crianças serem levadas enquanto enquanto o Loki luta contra Imu, né? E o Luffy ainda não apareceu. E nós temos um quadro onde o gigante e o Zoro estão passando para um lado e para o outro está o Sanji. Eles trocam ideia ali, né? Porque o gigante e o Zoro veem que tá acontecendo alguma coisa na vila e perguntam: ah, será que a gente volta pra vila? E o Zoro responde: ah, não, vai ficar tudo bem, porque o Sanji tá indo em direção à vila. Ao que o Zoro fala: ei, não estrague tudo, pro Sanji. E o Sanji fala o mesmo pra você. E o capítulo termina ali dizendo: a corrida para salvar Elbaf. Eu amo que esses dois personagens se alfinetam o tempo inteiro, mas acima de tudo eles confiam um no outro. Bom, considerações sobre esse capítulo. Zaza é um new piece of lore pra mim, eu não lembro de nenhuma menção a Deus da Chuva, e apesar de falar Deus da Chuva parece uma mulher, e foi invocada pelo Killingham, então, né, não sei o que pensar disso, quero a opinião de vocês. Eu não li nenhuma teoria sobre isso na internet, esse é o primeiro contato que eu tenho com esse capítulo, então eu realmente não sei. Coisas que eu posso depreender desse capítulo, né, só de ler ele, é que o mangá fez um esforço para nos mostrar que Imu é uma grande ameaça. Eu achei isso porque a gente tem diversos personagens falando: eu não vou lutar com ele, não tem como lutar com ele é muito assustador. Então, o mangá faz um esforço para nos mostrar que eles conseguem sentir medo em toda a ilha pela presença de Imu. Eu acredito que isso acontece porque o Loki tá lá lutando com ele, não tá fácil, mas o Loki tá sendo um oponente à altura até então. Então, acho que pra gente não achar que as coisas estão ganhas, né, eles reforçam que Imu tem uma aura terrível para quem está em volta.
Outra coisa também que foi reforçada nesse capítulo é que Imu não deveria estar fora do castelo. E parece algo além de capricho, né? Parece que é algo além de, oh, nobre Mu, não saia do castelo. Parece que é algo tipo, realmente esse cara não deveria estar fora desse castelo. Vários amigos já me falaram teorias de que talvez ele tenha um tempo para poder ficar fora do castelo, talvez ele fique mais fraco fora do castelo, coisas assim. Acho possível e acho interessante que o Somers tenha reforçado nesse capítulo, né? De que, tipo, esse cara não deveria estar fora do castelo. E assim, Imu é quem segura tudo no lugar para essa classe de pessoas nobres, né, que reinam acima dos outros. Então, de fato, é bom deixar o cara confortável pra gente garantir o nosso lugar acima dos outros. Mas, enfim. E acho que outra questão notável deste capítulo é Sal falando que a coruja é muito misteriosa, né? Isso não pode ser à toa. Acredito que a gente vai ver mais essa coruja daqui pra frente, do que ela consegue fazer. Eu sou das pessoas que têm esperança que essa coruja seja um meio viável pro Loki entrar na tripulação. Eu sei que é esperar um pouco demais, mas eu posso sonhar, né? Eu me permito sonhar aqui nesses reacts. Mas eu fiquei curiosa, e essa coruja tem um olhar meio de lado, meio cansado, meio idoso. Fiquei muito interessada no que isso significa, né? Nesse capítulo também a gente viu a Bonnie, que já fazia um tempo que não aparecia. Acho que é isso. Nós tivemos ali um pequeno desenvolvimento do pessoal da tripulação do Harudin. Se eu deixei algum detalhe de fora, vocês me avisem, por favor. Desculpem que eu fiquei off essa semana. E se você chegou até o final do vídeo, saiba que eu vou fazer um teste com vocês nesse vídeo. O último vídeo de react de One Piece, eu coloquei as imagens que eu mencionei, mas este capítulo eu li ele inteiro na íntegra para vocês. E a minha pergunta é, vocês preferem um vídeo com imagens ou sem? Vocês conseguem se guiar só comigo explicando as cenas? Vocês acham necessário que apareça a imagem? Qual é a opinião de vocês? Acho que abordei tudo que eu tinha para falar sobre esse capítulo. Por favor, se eu deixei alguma coisa de fora, me avisem. Me desculpem a voz de gripada e a cara de gripada. Daqui eu vou melhorar, eu juro. Obrigada pela atenção. Um beijo e até a próxima.